Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola. Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo a escutam. Chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, 20 versículos, um pouco longo, mas que fala sobre a parábola do semeador. Mas o início do evangelho tem algo que nos chama a atenção. Jesus, ele está ensinando às margens do mar da Galileia. E ali está presente uma grande multidão que se reuniu em volta de Jesus para escutá-lo. E o detalhe, por conta daquela imensa multidão, Jesus entra numa barca e se senta. Olha só, duas coisas. A barca é sinal da igreja. A barca no Evangelho é sinal da igreja. Então, Jesus, uma coisa que nós temos que entender, se a barca é a igreja, é um símbolo da igreja, Jesus ensina o povo através da igreja, pela igreja. Aquilo que a igreja transmite é palavra de Deus.
Não é palavra sua, não é pensamento seu, não é ideologia, é palavra de Deus, é palavra de vida eterna. Olha só. Então a barca, e o detalhe junto a este se sentou. Os rabinos, eles não transmitiam o seu ensinamento de pé. Eles sentavam-se para transmitir o seu ensinamento. Ou seja, hoje em dia a gente tem o costume de fazer homilia de pé, né? Mas, por exemplo, se a gente for pegar muitos bispos, inclusive o Santo Padre, o Papa, eles fazem a homilia sentado. Em muitos momentos eles fazem a homilia sentado. Por quê? Porque é da cátedra de Pedro que se transmite a palavra de Cristo. Por isso o nome catedral, por exemplo. As catedrais existem nas catedrais a cátedra do bispo. Ou seja, é da cátedra que o bispo transmite o ensinamento de Cristo, a palavra de Cristo. Então esse detalhe é muito interessante. E aí Jesus fala sobre a parábola do semeador. E o que nós devemos entender com essa parábola do semeador? O seguinte, o próprio Jesus vai dizer que a semente é a palavra. E os tipos de terrenos aqui, né? Primeiro Jesus fala que a semente que caiu à beira do caminho, veio os pássaros e a comeram. Depois Jesus vai dizer que é Satanás que rouba a semente da palavra do nosso coração. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque o diabo não quer que você receba, que você acolha a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele não quer. Então ele rouba a semente da palavra do seu coração para que essa palavra não produza fruto na sua vida. Então, depois as sementes caem em meio às pedras, em meio aos espinhos e, por fim, em meio a um terreno bom, que produziu muito fruto. A grande pergunta é, o nosso coração, o terreno do nosso coração, tem sido qual tipo de terreno? Cheio de pedras, espinhos ou um terreno bom? Onde a semente da palavra vai crescer e produzir frutos. Outra pergunta, ainda neste sentido. O que tem sufocado no meu coração a semente da palavra de Deus? O quê? Sim, porque nós podemos estar na igreja, nós podemos estar aqui escutando a palavra de Deus, mas preocupados com muitas outras coisas, preocupados com os prazeres do mundo, preocupados com os bens materiais, preocupados com tanta coisa, assumindo até mesmo uma vida mundana, o que sufoca a semente da palavra. Então, a grande pergunta é esta. Que tipo de terreno é o nosso coração? E procuremos perceber se no nosso coração não está cheio de pedras e de espinhos, de coisas que têm sufocado a semente da palavra. Façamos essa meditação, faça essa reflexão hoje na sua oração pessoal. Que o Espírito Santo te ilumine e que você possa ser um terreno bom, um terreno fértil, onde a semente da palavra possa produzir muitos frutos na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.